Olá, seja muito bem-vindo a esta aula de desenho, obrigado por clicar nesse vídeo. Essa aqui é uma aula completa, feita para você que nunca teve uma aula de desenho antes, que está no zero, está começando, sempre gostou de desenhar, mas nunca teve uma orientação ali mais especializada, ou você acabou dando uma desanimada, desenhava um tempo, mas só rabiscou de forma intuitiva, nunca teve uma orientação. Esta aula aqui é o começo, são os primeiros passos, as primeiras técnicas para você sair do zero para conseguir desenhar algumas coisas. É uma aula completa, basta você ver a minutagem aqui e a gente vai organizar ela para você, para facilitar a sua vida. O começo, claro, eu dou uma introdução, explico alguns conceitos, depois tem ali as partes práticas e com sugestões de exercícios para você. Então, essa é uma aula completa para você assistir com calma, não precisa assistir numa tacada só, aliás, até não recomendo pelo grande número de informação que tem aqui, e por mais que seja uma aula extensa, acredite que isso aqui é o começo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir já desenhar algumas coisas aí, terminando esta aula. Muito importante, para essa aula não vale usar digital, né? Então você que talvez desenhe no celular, alguma coisa, cara, papel, lápis, borracha, tá? Porque vai ser importante no processo aí da técnica que eu vou explicar para vocês. Segunda coisa, essa aula está completa e gratuita aqui, então não tenha pressa. Foi blocada em partes. A primeira é a explicação geral, a segunda aí já é mais prática com exercício, a terceira também prática com exercício e a quarta e última também prática com sugestão de exercício. E eu acho que você já vai ter feito bastante coisa, tá? E não precisa fazer todos os exercícios de uma vez no mesmo dia. É interessante que separe um tempinho do seu dia para assistir pelo menos uma parte da aula e praticar os exercícios logo em seguida. É mais interessante você assistir o pedaço referido e fazer o exercício do que assistir tudo e deixar para fazer o exercício no dia seguinte, certo? Então tenha isso em mente. E aqui então a gente começa a nossa aula completa de como desenhar para iniciantes do zero e eu espero contribuir aí para você conhecer mais sobre como desenhar. Beleza, pessoal? Então, para essa aula aqui, ó, o material que você vai precisar é lápis, borracha, papel branco. Só. Se você puder, pega o papel 90 gramas de impressora, eu acho que é um pouquinho mais grossinho, né, melhor para desenhar. Se você tiver um papel com uma gramatura um pouquinho mais espessa, de uns 120, 150, pode usar também. Posso usar a lapiseira, professor? Eu te aconselharia nessa aula usar o lápis. Depois você pode usar a lapiseira, tá? Mas pelo menos para os primeiros exercícios, ainda mais se é a sua primeira vez tendo contato com uma aula de desenho. Porque o lápis e a lapiseira é diferente, tá? É em questão de inclinação, a pressão que você pode trabalhar com ele, tá? Então tenta usar o lápis. Eu estou utilizando o lápis dessa marca aqui, ó, da Derwent. Esse estojo aqui, ó, linha Graphic, eu considero que é um lápis de qualidade com um preço acessível. Mas você pode usar a marca que você preferir, ok? Eu vou usar aqui um 3B e um B para dar um pouquinho mais de contraste na folha. E vamos lá então. Pessoal, nessa aula aqui, meu objetivo é conscientizar você de três coisinhas importantes, ó. A primeira delas aqui, ó, é não desenhe pelo contorno. Não tente desenhar enxergando a silhueta das coisas. Segunda conscientização que eu quero fazer aqui, ó. Desenvolver sua visão 3D. Isso é muito importante. O que seria essa visão 3D? Quais são as três dimensões? Altura, largura, profundidade. O papel tem altura e tem largura. Não tem profundidade, ele é plano. Ó. Então por que você olha para esse cubo miniatura aqui e vê um cubo? Enxerga uma profundidade. Por que a gente desenha perspectiva? Porque você emula uma profundidade através do desenho. Então você precisa aperfeiçoar o seu olhar e conhecer essas técnicas para demonstrar essa percepção tridimensional no desenho. E a terceira conscientização é o raciocínio da construção, também chamado de esboço. O desenhar é um processo de construção que tem ali uma lógica, mas que ela é versátil, dependendo do que você quer desenhar, como você quer desenhar, e esse processo vai estar tão enraizado na sua cabeça que você mesmo vai ser capaz de mapear como que você constrói um desenho para chegar a um determinado resultado. Tem que entender esse processo e não pensar no desenho pronto, ok? E se eu conseguir, ainda um bônus que eu chamo de consciência corporal.
você ficar ciente do quão importante é você ter aí uma coordenação motora com o seu braço, seu pulso, seu dedo, a forma como você segura no objeto, no seu manuseio. É uma coisa que você treina, mas se você já conscientizar um pouco aqui, vai ser um bônus e eu vou ficar feliz de ter conseguido isso também. Então vamos lá, vamos partir aqui do primeiro ponto que eu quero que você entenda, né? Não desenho pelo contorno. O que eu quero dizer com isso? Ó, se eu chegar para você e dizer assim, ó, vamos começar a desenhar, eu vou desenhar essa plantinha do Super Mario aqui, olha que bonitinha, né? Plantinha do Super Mario, ela parece bem facinha, tranquilo. A forma mais intuitiva da pessoa tentar fazer isso é olhar para esse desenho aqui, ó, e tentar desenhar pelo contorno. Ah, então aqui a cabeça é redondinha, né, ó. Faz aqui redondinho. Aí ele tem uma boca aqui, né, pra cá. E aqui também. Aí dente, né. Aí umas bolinhas. O corpinho. Aí aqui, né, essa folhinha. E aqui o cano. Essa é a forma mais intuitiva e espontânea de desenho que qualquer pessoa que for tentar fazer vai seguir. O que acontece com esse desenho? Eu estou praticamente escrevendo ele. Veja que as linhas, elas não têm variação de espessura, não há um raciocínio de construção aqui. Então quando você olha para esse desenho, ele parece pobre visualmente, não é? Você olha e fala, meio, é feinho, né? Por quê? Porque eu planifiquei esse desenho, ele não tem volume, não tem profundidade, eu não percebo sombreamento. O raciocínio de você desenhar dessa maneira é o mesmo raciocínio de você escrever, por isso que ele é tão intuitivo. Por quê? O que é escrever? Escrever é repetir códigos pictóricos para as porções que combinadas ali, ó, a gente vê palavras, e aí combinadas você tem uma frase, e a frase em si é a mensagem que eu quero passar. Não importa muito se a minha letra O ela é mais magrinha, se ela é mais redondinha. Se eu escrevesse com as letras um pouco diferentes, daria no mesmo. Oi, tudo bem? Se a minha intenção é passar uma mensagem. No caso do desenho, a intenção não é só fazer uma imagem que você entenda que é isso aqui, ó, que eu quero comunicar para você. Não, quando você desenha, você quer representar o quê? O volume, a profundidade, a proporção, que não é uma coisa tão icônica assim. Quando você desenha pelo contorno, você praticamente o escreve, você não tem nenhum processo aqui de construção. Vamos então partir para o nosso primeiro conceito de desenho aqui. A gente nessa aula vai trabalhar com duas formas muito simples, que todo mundo conhece, que é o círculo e linhas paralelas que vão formar um quadrado ou um cubo. Só isso para essa aula. E por incrível que pareça, dá para fazer muita coisa só com essas duas configurações, só com essas duas formas aqui. Vamos começar desenhando um objeto circular. Vamos fazer um bule, um objeto muito simples. Então a gente começa ali da forma simplificada mais básica, que é um círculo. E aqui você já vai fazer o seu primeiro exercício. Quando você quer fazer uma forma circular, não tenta acertar o círculo na primeira assim, ó. Tenta deixar essa parte parada, não é rígida, parada, e usa o braço todo. E quando você vai fazer o círculo, ó, você não precisa fechar numa primeira vez. Tá vendo que eu estou fazendo várias vezes aqui, ó? É uma coisa de você deixar o seu braço caminhar. Ok, eu acho que já tá bom. Se você supõe que você começa o círculo e está meio inclinadinho assim, ó, você vai meio que como se estivesse modelando. Você pode vir com a sua borracha e tirar alguns excessos e preservar o círculo mais certinho que você quer. Se tiver difícil para você, para uma área maior, eu te aconselho segurar o lápis desse jeito aqui, ó, da metade para baixo. Por quê? Você não tem precisão na ponta. Quando você segura aqui, ó, você tem muita precisão, então você trava mais. Se você quer uma área maior e mais solta, aqui ó, você tem uma noção maior de área. Então os primeiros esboços vocês vão me ver segurando o lápis assim, porque eu quero me guiar de uma forma geral pela área que eu estou desenhando aqui, certo? Marquei aqui o círculo, ok. Vou fazer um objeto. Esse objeto ele tem uma simetria. Então eu vou aqui no meio
marcar como se fosse o centro dele, para me ajudar a visualizar uma simetria. A partir daqui, posso marcar outras, tomando cuidado para quê? Se aqui está o centro, ó, as medidas daqui tem que ser mais ou menos próximas. Aqui na base, fazer como se fosse uma elipse, vou marcar aqui em cima uma elipse, certo? Uma vez que os traços, né, as proporções estão mais definidas, a gente dá uma analisada, né? Com a medida de um lado para outra, ela está proporcional, não está um lado mais comprido do que o outro. E aí você vem com um segundo refinamento, fazendo uma linha mais definida. E o seu objeto vai ganhar mais destaque, né? Perceba, né, que mesmo a linha aqui não é uma questão de apertar. Eu não apertei nada, eu só tenho uma delineada. E aqui eu já seguro o lápis mais da metade para frente. Quero ele um pouco mais definido. Eu não me importo muito com esses pequenos esboços soltos aqui. E aqui eu tenho já a figura mais proporcional. A elipse, que é na verdade um círculo espremido, é um esquema parecido, né? Só que ao invés de fazer um círculo, né, a gente... Tomando cuidado também para a elipse não ficar assim, né? Ó. Tá vendo? Marcar uma pontinha no canto. Muito bem. O que faz você olhar para este desenho e enxergar profundidade? A maneira como eu trabalhei a linha, desde que eu tenho uma linha mais definida. Eu fiz algumas achuras aqui para representar sombra, tem algumas linhas de esboço ainda preservadas. Mas também é a interpretação da forma como um todo. A gente compara as porções do desenho, veja essa elipse daqui de cima com essa parte de baixo, a forma como essa alça está encaixada. Você olha para esse desenho, tudo faz sentido para parecer um vaso, um jarro como esse, se você visse ele na sua mesa. Quer ver eu fazer esse jarro e causar uma certa estranheza? Ó, fiz aqui torto de propósito. Por que isso aqui é esquisito? O alinhamento vertical está desalinhado. Essa parte de cima, ó, meio que não faz sentido. Não tem uma elipse muito bem encaixada. A base aqui, embora curva, também está desproporcional, indo um pouco para cá. Então perceba que não é só porque você faz uma forma esférica e você identifica ainda que, olha, é um jarro, quer dizer que o desenho ele já fica bem construído. Para que o desenho transmita a sensação que você quer. Olha, eu vejo uma tridimensionalidade aqui. Nesse simples desenho do jarro, vocês conseguem ver as três conscientizações que eu quero? Não desenhe pelo contorno, visão 3D, parece uma figura mais tridimensional por causa da maneira como ela está configurada, e tem um raciocínio de construção simples, que foi uma esfera, um alinhamento central, elipses tomando cuidado com a profundidade, faz uma primeira camada e um delineamento melhor, uma vez que eu encontrei ali as melhores curvas. E, de quebra, a consciência corporal. Como eu falei, a maneira que você vai mexer o seu braço. Quando você desenha, todas essas conscientizações que eu mostrei aqui estarão presentes simultaneamente. Existe uma outra coisa que você abstraiu quando olhou esse desenho do vaso, que é a diferença de um círculo para uma esfera. Esse é um círculo. Esse é uma esfera. O que torna esse aqui uma esfera? Ele ter profundidade. Isso aqui é uma coisa achatada, uma raquete de tênis. Isso aqui parece uma esfera, por causa da relação das linhas do que você vê aqui, né? Linhas guias, além do alinhamento central. Vamos aqui do lado, dar um level up aqui. Vamos desenhar aqui como se fosse aqueles capacetes de mergulho, que eles são interessantes para a gente treinar esse conceito. Ele é bem arredondado, começa aqui fazendo também uma esfera, mas eu vou fazer ele olhando um pouco para o lado. Ele vai ter aqui o visor, só que ele está em perspectiva. O visor é circular também.
Então ele vai virar uma elipse. Um círculo de frente, na hora que vira em perspectiva, ele vira uma elipse. Vamos marcar aqui uma elipse. Vamos marcar aqui outra elipse, que seria da parte da orelha, vamos dizer assim, né? E aí, esse visor, ele é projetado para frente, ó. Projeta-se para frente, faz uma outra elipse aqui e uma outra elipse no centro aqui. Aqui em cima, a gente só marca aqui por enquanto. Vai ter uma parte de cima do visor. Então agora a gente dá uma definida, né? Percebeu o raciocínio da construção? Você tem uma elipse na inclinação, isso dá a sensação de perspectiva para ele. Se eu desenhar o visor aqui do lado plenamente redondinho, ele fica estranho, não parece que ele está com a perspectiva inclinada. Então a essa altura, eu acho que você já está entendendo que um objeto circular, quando a gente desenha, existe ali uma etapa de construção. Você começa com uma base, com essa parte simplificada, encontra um eixo central, alguns alinhamentos, toma cuidado com a proporção das laterais, das formas, e uma linha mais definida, ela acontece depois que você já deu uma construída no desenho. Então acho que vocês já perceberam que as formas circulares têm a ver com a consciência corporal, de você soltar o braço, encontrar uma lógica nos alinhamentos, ou seja, não se guiar pelo contorno, é como se você estivesse montando um esqueleto do desenho antes de elaborá-lo, isso para uma forma mais simples, como esse jarrinho, ou né, esse escafandro, que ele é mais detalhado, e aqui eu tenho uma versão dele, que eu já desenhei completa, né, com mais detalhes e tudo mais, né. Então veja que ele parte ali da esfera do círculo, e mesmo esses visores também são vários círculos, né, várias elipses aí, para você montar aí o desenho. Claro que depois todo o trabalho aí de refinamento do desenho, e é como se fosse aí uma outra etapa. Se eu fosse desenhar isso aqui me guiando só pelo contorno, ele não sairia encorpadinho dessa forma como vocês estão vendo. Além disso, você trabalha só com as formas circulares, não quer dizer que você vai só se basear no que é meramente redondo com detalhe dentro, né? Ou com partições de fora. Você pode basear na esfera, no círculo, e a partir dele esculpir essa forma para criar outros desenhos, como é o caso desses personagenzinhos aqui, ó. Todos eles foram baseados em uma esfera, eles partiram de um círculo, vocês vão ver eu desenhando aí cada um deles, e não quer dizer que eles são plenamente redondinhos. Com a esfera eu consigo fazer alguns alinhamentos essenciais e complementar com outras formas aí redondinhas, né, para fazer variações dessas criaturas. Então aqui eu inventei aleatoriamente várias delas, né, explorando aí a forma redonda. E você pode fazer essa brincadeira também, colocar outra esfera junto, fazer um alinhamento para os olhos, umas patinhas redondinhas, puxar um rabicho, perninha, chifre, nadadeira, casco, patinha, enfim, dá para você criar a partir dessa forma esférica, desde que você domine que você consegue desenhar com esse alinhamento figuras tridimensionais a partir de uma esfera e não de um círculo, de uma pizza achatada. Trabalhar ali a sua visão 3D também é uma maneira de você estruturar as formas em alinhamentos em locais estratégicos para manipular essa percepção de profundidade. Então fazer um círculo se tornar uma esfera tem a ver com a combinação dos elementos da composição da figura. Eu acho que até aqui vocês já devem ter entendido por que eu falei para você não se guiar pelo contorno, né? Tenta imaginar que desenhar é como se você pegasse um bloco rígido de argila, né? Um blocão assim. E aí você vai aos poucos esculpindo. Então esse blocão de argila é como se fosse a primeira forma básica que você fez, o círculo.
você vai moldando para o que você quer. Tenta ter mais ou menos isso em mente, para você não imaginar que o círculo é a linha de contorno. Não, o círculo é a sua referência, como se fosse o primeiro arame, o primeiro esqueleto no desenho que você quer construir. Eu vou deixar de exercício para vocês, ó, 3 imagens para você praticar, né, em níveis distintos aí. Pause essa aula aqui se você quiser olhar para essas imagens e tentar reproduzi-las, ok? E solta o braço, tá? Não vai desenhar pequenininho na folha também. Desenha mais ou menos o tamanho como vocês viram eu fazendo. Não precisa ser gigante na folha, mas super pequenininho também não, ok? Perfeito, pessoal. Vamos dar sequência na próxima parte aqui da nossa aula. Essa terceira parte, agora nós vamos falar sobre linhas paralelas. E tem umas coisas muito curiosas aqui. Basicamente, você desenhar uma caixa, né? Consiste em você mexer o braço, tomando cuidado. Essa linha é paralela com essa, que é paralela com essa, que é paralela com essa. Esta é paralela com esta, que é paralela com esta. Que deveria ficar um pouco mais para cá. Quando você trabalhar com linhas paralelas, toma cuidado para não fazer traços assim, ó. Acabar fazendo coisa muito curvada. Também não faça linhas retas assim, ó, com pelinho. Tenta deixar o braço solto, ó. Pode ir puxando. Vai para cima e para baixo, sem medo. Também, ó, nessa direção. Nessa direção, ó. Veja que eu não mexo o pulso. Ó, não mexo o pulso, eu mexo o cotovelo, faço um giro. Te aconselho que você treine esse movimento para ganhar confiança. Uma vez que você definiu ele com as linhas paralelas, faça aquela definição, né? Pronto, aqui está a sua caixinha. Caixinha essa que a gente vai dar uma aprimorada nela. Ser tipo esse bloquinho aqui, ó. Não é só marcar as linhas de qualquer jeito. Vocês estão vendo que a gente tem uma linha no meio aqui perfeitinha e aqui dividido por 3, correto? Como que eu encontro o centro aqui? É só marcar no meio aqui, ó, de qualquer forma? Não, talvez você vai se lembrar das aulas de geometria. Sempre que você tem um quadrado em perspectiva e você quer o centro dele, eu te aconselho a puxar linhas, fazer a diagonal. Você achou o centro? E aí, ó, vamos olhar para esse cubinho de tijolo, ó. Oh, a linha central ela vai aqui, né, atravessando. Então eu posso também aproveitar essa mesma marcação e puxar uma linha paralela aqui, ó. Agora, ó, eu quero dividir aqui por 3. Eu posso pegar uma dessas linhas verticais aqui, ó. Vamos dividir 1, 2, 3, né? Medindo mais ou menos aqui, por enquanto a olho mesmo, tá? E você vai puxar linhas paralelas aqui, linha paralela aqui. A partir daqui, linha paralela aqui, linha paralela aqui. Tá aqui no que eu giro, ó, aqui inverte. Aqui é 3 no meio, 2 em cima. Girei, aqui é 3 em cima, 2 no meio. Vamos fazer uma diagonal aqui também, ó. Puxa uma linha vertical, divide o meio aqui. E aí desse lado, aqui eu tenho que dividir por 3. Eu tenho aqui a diagonal, ó. Se eu pegar este vértice aqui, ó, que corta com essa diagonal, um aqui, 2 aqui. E aí dividido para cá, a gente acompanha aqui também. E aqui a gente apaga as linhas onde não tem, para a gente não se confundir. Aqui, ó, onde bater a diagonal, eu divido aqui. Onde bater essa outra diagonal, divido aqui. Aqui em cima, eu posso ou fazer a diagonal e encontrar essas marcações, ou eu posso prolongar aqui e puxar para cá. Muito bem, agora a gente pode dar um volumezinho para ele. Fizemos aqui, né, um tijolinho aqui.
Se você não pegou direito essa parte do dividir em 3, não tem problema, tá? Pode fazer meio a olho mesmo. Isso é um truque de perspectiva, mas por enquanto pode ser uma coisa mais a olho nu, tá? O importante é diagonal no meio, acho que esse ficou fácil de entender. E essa do 3 pode marcar mais ou menos onde você olhar e parecer que faz sentido, né? O que é importante aqui é as linhas estarem paralelas, ó. Essa paralela com essa paralela com essa, né? Então todas as linhas a gente tem 3 direções aqui numa caixa, né? Uma para cá, outra para cá e a vertical. Todas as linhas têm que estar em alguma dessas direções. Não pode acontecer, por exemplo, ó, isso aqui. Fez aqui, né? A primeira linha aqui e aí aqui fica reto assim, né? Ó. Um negócio tipo assim. Né? Ou embaixo, né? Fica reto e aí só em cima, né? Ou ele vai entortando assim, quando tá fazendo aqui, aí puxou para cá, aí aqui inclina, né? Algo desse tipo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esses alinhamentos de linhas paralelas e claro, né? Trabalhando ali a sua consciência corporal também. Eu vou mostrar mais um truque de caixinhas com linhas paralelas que é importante. Vamos lá. Se eu quiser escrever uma frase nesta caixa aqui, eu não posso escrever tipo assim. Vou escrever caixa, né? Escreve assim, ó. Tá errado. Ele tem que seguir essa perspectiva aqui, ó. Quando você vai escrever, as letras, ó, também vão respeitar a noção de linhas paralelas. Ó, vertical, certo? Ah, o A que ele é meio diagonalzinho, aí você aproxima, ó. Cá, ó, a letra I, ó. Cuidado para não inclinar a letra I. Então, tomar cuidado aí com os alinhamentos. Eu vou incluir mais uma curiosidade aqui para você, que é a do quadrado assim, ó. Tá vendo esse quadrado aqui, ó? Provavelmente você sabe fazer ele. Esse quadrado aqui, ele não existe. Você não tem como enxergar um quadrado dessa forma. E eu vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui o mesmo tijolo que a gente desenhou, ó. Se eu fizer assim, ó, eu tenho um quadrado plenamente de frente. Se eu inclinar ele assim, ó, tá vendo que a linha de baixo aqui, ó, ficou diagonal, ela não tá retinha mais, ó? Que a linha, ó, ela inclina? Se eu fizer assim, pior ainda, né? Aí que ele inclina mais ainda, ó, pra você ver a metade de cima. Ó, se eu tentar girar pra cá, ó, ainda assim, ele fica inclinado. No modo de perspectiva eu explico um pouco melhor isso aqui lá no meu curso, tá? Mas não faça um cubo assim. Isso aqui, ele fica meio surreal. Isso aqui é o falso cubo 3D. Aqui, você parte do arquétipo do quadrado, certo? E faz uma simulação de profundidade. Mas a verdade é que um quadrado em profundidade, ele tem uma forma mais parecida com um hexágono aqui, ó. Isso aqui, ó, se parece mais com um cubo do que isso aqui. Não é incomum eu mostrar esses desenhos que eu fiz aqui e o aluno me entregar isso aqui, ó. E ele não perceber que ele desenhou diferente do que eu mostrei. Eu vou colocar aí na tela uma imagem que é um exercício real de um aluno meu tentando fazer um cubo pela primeira vez. Veja como ele briga com a frontalidade, como que ele repete várias e várias vezes o arquétipo do quadrado tentando puxar para a profundidade, até que finalmente ele entende que para o cubo sair ele não tem que desenhar um quadrado com linhas 90 graus. Claro que assim, ele estava começando, depois ele conseguiu, entendeu? Mas eu pedi para ele, pra eu guardar essa folha para mostrar de exemplo, que a nossa percepção visual da tridimensionalidade no desenho pode parecer um negócio meio trivial, mas ele não é tão trivial assim. Ele requer uma certa alfabetização, uma educação, vamos dizer assim, do olhar, para você entender que um cubo que a gente associa com um quadrado, você não vai desenhar um quadrado. Você vai desenhar um hexágono. Interessante, né? Eu vou deixar agora 3 imagens aí na tela de caixinhas, né? Formas com linhas paralelas para você tentar desenhar. Lembra de soltar o braço, toma cuidado aí com as linhas diagonais. São 3 desenhos bem simples para você fazer. Pause o vídeo para fazer esse treinamento e não acabar fazendo um quadrado frontal só com os do lados em profundidade, né? O falso cubo. Vamos então para a quarta parte da nossa aula aqui,
que a gente vai exercitar agora um pouco de princípios mais ativos. Vamos entender o que é princípio ativo e princípio passivo. Nível da sua dedução. Até o momento, né, a gente fez aí esses desenhos observando a construção, tem toda uma lógica aqui de pensamento, né? Então aqui você tem uma criação, aqui eram alguns conceitos mais básicos. Claro que são complexidades diferentes e cada um deles vai exigir de você um nível de raciocínio. Então aqui, por exemplo, no começo, quando você está pegando o jeito, você vai raciocinar muito para conseguir acertar, né, esses detalhes, né, ali. Quando a gente cria, você já parte de uma interpretação mais ativa. Por quê? Quando você faz um desenho assim mais simples do jarrinho, uma vez que você já acostumou tudo, vira uma coisa mais fácil, né, de você fazer, porque a sua cabeça já entendeu esse processo aqui. Se você está olhando para esse desenho e tentou copiar, a sua dedução ativa, ou seja, o exercício mental de interpretação, ele começa a diminuir. Por quê? Você olha para isso aqui e faz quase que no automático, né? Já numa criação, como você não tem outra referência imagética, estruturar um primeiro esboço, imaginar, calcular onde vai ficar tal coisa. Então, esse exercício interpretativo, ele é ativo, que vão te obrigar a fazer uma análise constante aqui. Então, sempre que você quiser esticar a sua corda técnica de desenho para aprimorar sua noção de construção, você precisa se colocar em exercícios de percepção ativa. Um jeito bem resumido de explicar essa diferença é o relógio digital e o relógio de ponteiro. Tá? O relógio digital, ele é o princípio passivo, porque ele te dá a hora pronta. Você olha ali um número, você na hora já entende que horas são. O relógio analógico, você tem uma interpretação ativa, porque você sempre tem que olhar a relação de um ponteiro com o outro em relação aos números para você deduzir e interpretar que horas são. Então, sempre que você quer esticar a sua corda, a sua técnica, você precisa fazer exercícios que evoquem essa percepção ativa. No início, tudo vai ser mais ativo, porque você tá no zero. Uma vez que isso aqui ficou fácil, né, são coisas simples, objetos, isso aqui ficou fácil, você tem que dar um passo adiante. E a minha sugestão é o exercício que eu vou propor agora, que é a transformação do 2D para o 3D. Esse exercício ele é bem divertido de fazer. Aqui tem vários iconezinhos e a ideia é, você tem quase que um arquétipo aqui, bidimensional, e você vai transformar em um objeto tridimensional. Então vamos lá, vamos começar aqui. O primeiro tá fácil. Um triângulo, como é que fica um triângulo 3D? Uma pirâmide. Para virar uma pirâmide, a gente começa visualizando um cubo no solo. Pirâmide fica exatamente no centro, então a gente pode fazer aqui diagonais. A partir do ponto médio a gente sobe e une aqui. Prontinho. Ok? Virou um objeto 3D. Essa sombrinha aqui eu fiz de frescura. Feito. E esse aqui? Só que é um cubo com espaço no meio. Parece uma pecinha de Tetris. Então a gente começa como? Fazendo um cubo. Aí aqui no meio ele é cortadinho. Então a gente simula aqui um recorte. Paralelo. Aqui paralelo também, certo? Paralelo. E aqui no meio, vamos colocar um pilar. Feito. Agora uma forma doideira dessa aqui, A gente parte de um cubo também. E o corte do meio vai estar deste lado. Por sinal é parecido com esse, né? Linhas paralelas. Linhas paralelas. Faz sentido? E uma garrafinha? Como é que a gente visualiza uma garrafinha? A garrafinha nada mais é do que um cilindro. No caso aqui com algumas modelagens. E desenhar cilindros é meio que uma fusão ali do círculo com o quadrado. Uma garrafa, ela envolve muitas elipses, né? Que é nada mais, nada menos do que um círculo achatado. O jeito de você desenhar elipses é parecido com o conceito de desenhar o círculo, né? Você vai fazendo esse movimento circular. A dica que eu dou para você fazer elipses boas é você fazer movimento vai e vem,
quando você está esboçando, até você encontrar o melhor ângulo ali, né? Igual eu orientei você no círculo. E aí um dos truques é você manter a bordinha arredondada assim, tá? Você não acabar fazendo elipses tipo assim, ó, com essa pontinha, ou você fazer isso, ó, que seria um quadrado com os cantos arredondados. Conforme você passa limpo, ó, entrou a melhor linha, define. E aí outra dica é no cantinho aqui, ó, que eu sei que é a parte mais difícil, tenta fazer sempre, ó, um certo vai e volta, em vez de você ficar tentando acertar com tracinhos curtinhos. A tendência é a gente errar. Muito bem. E aí eu disse que ele é como se fosse um quadrado, porque você vai puxar a altura dele aqui com linhas paralelas. E aí, você vai marcar outra elipse aqui, ó. Vamos encontrar o centro desse cilindro aqui. Se você quiser ter certeza onde está o centro, você pode... Tá vendo que tem um retângulo aqui, ó? Pode marcar as diagonais. E aqui é o ponto central. E aqui vai ter a tampinha do meio, certo? Então a gente pode marcar a tampinha, tomando muito cuidado para manter equidistante os dois lados. Aqui no esboço ele tem um magrinho aqui no meio, né? Então a gente pode imaginar que na metade vai um magrinho. Faz uma elipse menorzinha aqui. E falta um pedacinho aqui embaixo. Uma outra elipse. Ok? Tá aqui. Assim que a gente faz também objetos cilíndricos, né? Acabei desenhando um pouquinho maior. Essa florzinha aqui, ó, é um monte de circunferências. Então, vamos fazer assim, ó, várias elipses. Vem pra cá. E aí, qual que é a ideia, né? Essas pétalas da frente estarão sobrepondo aqui o miolinho. Ok? Agora vamos fazer uma forma curvada, ó. Vou brincar um pouquinho mais aqui, ó. Qual que é uma das brincadeiras aqui? É você tentar visualizar esses volumes assim. Aqui já se torna um pouco mais desafiador, ainda mais nessa angulação que eu escolhi aqui, porque talvez se confundir um pouco neste encaixe aqui, ó, onde vão certas linhas. Tenta imaginar que esse percurso, ele pode ser também como se fossem vários discos, né? Então, você tem um disco aqui, um disco sobrepondo aqui, um outro disco sobrepondo aqui, ó, só que esses discos, eles vão girando, né? E essa silhueta é como se conectasse aqui, toda a lateral dele, né? Que é o que aconteceu aqui. E vamos para o fim, né? Uma luva de boxe aqui, quase que um cilindro aqui, né? Um mini cilindro, né? Um disquinho aqui na base da luva. E aí você vai ter uma forma quase que orgânica aqui, né? Aqui é o dedão gordinho. É mais ou menos essa estrutura. Quase que uma esfera aqui, né? Um outro corpo comprido. E aí puxar essas linhas de alinhamento do corpo dele te ajudam a definir o volume da peça que você está desenhando.
fazendo sentido? Que você visualiza aqui, ó, uma grande peça, parece um meio formato sabonete aqui, né? Ou feijão gordinho. E essas linhas de volume aqui, ó, te ajudam a visualizar como se fosse a espessura dele, que é diferente da parte de trás da luva, né? Que aqui é a almofadona, né? Ó. E essa parte interna aqui, como se ele fosse côncavo. Então as linhas, ó, elas fazem esse formato assim. E aqui para fora, convexo, volumoso para fora. Então definir essas linhas te ajuda a visualizar o volume, né? E claro que aqui a gente foi aumentando o nível de dificuldade. Aqui é mais complexo do que aqui é mais complexo do que aqui, e aqui já é mais tranquilo. Então percebam que esses exercícios de você fazer essa 3Dização, né? Inventei uma palavra aqui, te ajuda a deduzir como que seria, né? Uma forma achatadinha assim, tridimensionalmente falando. Você pode praticar esse exercício com objetos que você tem ou formas aleatórias que passarem na sua cabeça. E se você não tiver nenhuma ideia, eu vou deixar para você aí essas imagens de exemplo para você praticar. Você pode pausar o vídeo ou tirar print dessa tela e você vai fazer esses exercícios no seu caderno, convertendo aí como que seria um 3D dessas imagens, né? Como ficaria desenhado. Mais um detalhe importante, veja que a luva e esse shape aqui, eu coloquei uma angulação nele. Então você vai desenhar qualquer objeto, ter esse exercício, vou desenhar, sei lá, essa plantinha, sai da frontalidade. Não fica desenhando só assim de frente, ou totalmente de lado. Eu sei que assim é mais intuitivo. Joga um meio perfil assim, ó, joga uma angulação. Se você for desenhar a partir de objeto, sai da frontalidade. Quero desenhar um controle de videogame. Coloca o controle meio inclinadinho assim, ó. Não desenha um negócio de frente. Comece a exercitar sempre desenhar as coisas com profundidade, para exercitar a sua percepção 3D e a sua intuição ativa, né? Sua percepção ativa no desenho. Que nem eu desenho esse capacete de mergulho aqui, ó. Meio perfil. Não tá desenhando tudo de frente, só vista frontal. Tem que sair da frontalidade. Tá, eu vou pegar aqui um último exemplo. Eu peguei aqui esse carrinho do Bowser, né? Pode parecer uma figura complexa, mas na verdade ele é bem simples. É praticamente um retângulo e ele é quase todo bolinha. Então vocês vão ver aí eu desenhando. Eu acredito que dá para você acompanhar pelo meu processo aí essas etapas que eu mostrei. Então eu começo ali de um grande bloco, vou marcando algumas pequenas divisórias, algumas proporções do que eu achar que faz mais sentido ali, centralizado de um lado, de outro. E claro que ele não é um retângulo puro assim, né? Ele tem ali umas curvinhas, mas em cima desse retângulo aqui eu vou marcando uma outra curvinha, outra adicionando outros volumes, como a parte traseira ali, que tem essas abas. O personagenzinho, ele é todo redondinho, né? E aí é o processo de esboço, processo de formas de você construir e visualizar. Isso é um passo um pouco adiante desse que nós estamos agora. Mas a base, o conceito inicial para você começar a desenhar, muito tá nisso que eu mostrei aqui nessa aula para você, nesse aulão. Para hoje aqui a gente já passou bastante coisa, né? Ali no meu curso, no Como Desenhar, eu tenho uma aula para cada tópico desse, mais lista de exercícios, mais o que eu oriento você a fazer para você ir pegando o jeito aos poucos. Não é um negócio que você pega de uma hora para outra. Desenho, pessoal, nada é imediato. Aprendi esse truque, já resolvi, agora já estou fazendo. Isso não existe em desenho, tá, pessoal? Você aprender a desenhar é um processo mental. Isso aqui foi realmente o começo. Para você aí que quer começar a desenhar, aqui eu acredito que já dá para você exercitar muita coisa. De nada adianta isso aqui, tudo que eu mostrei, se você não tentar fazer. Pratique diariamente isso aqui, você vê que não são exercícios super complicados de fazer, de nada adianta você ter ideias super complexas e você não conseguir colocar no papel, porque você não tem técnica, porque você não foi alfabetizado ainda nos conceitos fundamentais de desenho. Então, para você conseguir colocar as ideias no papel, você tem que ter um conhecimento, um preparo fundamental com o desenho. E isso que eu passei aqui
é o começo. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Eu espero ter sido útil. Espero que você tenha conhecido aí umas técnicas fundamentais de desenho. Eu acho que você já percebeu que as coisas mais importantes é aquilo que eu falei no comecinho das minhas 3 consciências ali, né? Não desenhar pelo contorno, visão 3D, entender o processo de construção do desenho e soltar o braço. Isso, pessoal, é o comecinho. É um resumo do meu primeiro módulo do comodesenhar.net, que é o meu curso de desenho online. Lá as aulas estão divididas, né, com exercícios, eu detalho um pouco mais cada tópico e tem muitos outros módulos também ali de anatomia, etc. Então convido você a visitar e conhecer, caso seja do seu interesse, ok? Mas de qualquer forma eu espero que essa aula tenha te ajudado. Assista novamente se você quiser, compartilhe com seus amigos ou pessoas que você conhece e em breve eu vou ter mais aulas aqui para vocês completas nesse molde. E por favor, escreva nos comentários o que você achou, tá? Se você gostou desse formato de aula, se te ajudou ou não, para eu saber se foi um vídeo que valeu a pena fazer, tá? Eu fiz com carinho, demorei um pouco para fazer, mas eu espero ter contribuído aí para você sair do zero para já estar desenhando mais livremente no seu sketchbook. A gente se vê nos próximos então. Falou, um abraço, até mais. Tchau.